Imagine um banco sem banqueiros, um cofre sem paredes físicas, um contrato que, uma vez escrito, não pode ser alterado, que se executa com a precisão fria e infalível da matemática. Esta é a promessa utópica das finanças descentralizadas, ou DeFi. Um novo sistema financeiro construído sobre a rocha da lógica do código, onde a regra principal é: o código é a lei. Mas e se a maior fraqueza desse sistema perfeito fosse a sua própria perfeição? E se um hacker descobrisse que a maneira de roubar milhões não era quebrando o contrato, mas sim seguindo suas regras de forma tão perfeita e literal que o próprio sistema se canibalizasse? Esta é a história do ataque à Curve Finance, um assalto intelectual que não explorou uma falha, mas uma característica, e provou que mesmo num mundo governado por código, a interpretação da lei ainda é a arma mais poderosa de todas. O mundo comum do nosso protagonista é o éter da blockchain. Ele não tem um nome real para nós. É um fantasma na máquina, um auditor de código brilhante. Vamos chamá-lo pelo codinome Lex Machina, a lei da máquina. Seu mundo não é feito de escritórios ou reuniões, mas de repositórios no GitHub, de exploradores de blockchain e de linhas de código de contratos inteligentes, smart contracts. Ele é parte de uma elite de detetives digitais que passam seus dias lendo o código-fonte que governa bilhões de dólares no ecossistema DeFi. Seu trabalho é encontrar falhas, inconsistências, brechas lógicas. E seu playground favorito era a Curve Finance. A Curve não é apenas uma plataforma, é uma peça fundamental da infraestrutura DeFi. Um mercado automatizado gigante onde pools de liquidez contendo centenas de milhões de dólares permitem que usuários troquem moedas digitais de forma eficiente. Cada pool é governado por um contrato inteligente, um código imutável que dita as regras das transações. Para o mundo, esses contratos eram inquebráveis. Para Lex Machina, eles eram um quebra-cabeça à espera de ser resolvido. Para entender a genialidade do que estava por vir, precisamos entender a beleza e o perigo da filosofia DeFi. Um contrato inteligente, uma vez implantado na blockchain, não pode ser editado. Suas regras são permanentes. Isso cria um sistema sem a necessidade de confiança em intermediários humanos, como bancos. Você não precisa confiar num banqueiro para guardar seu dinheiro. Você confia que o código do contrato inteligente será executado exatamente como foi escrito, sempre. Essa imutabilidade é a maior força do sistema. Mas Lex Machina, como outros hackers de elite, sabia que isso também era sua maior fraqueza. Se houvesse uma única falha, uma única brecha na lógica original do código, essa falha também seria permanente e imutável. Encontrar essa brecha não seria um bug, seria descobrir uma lei oculta daquele universo financeiro. A jornada de Lex Machina não foi uma caçada por uma senha ou por uma falha de segurança num servidor. Foi uma jornada intelectual, uma busca por uma falha filosófica no próprio tecido do sistema. Ele não estava a analisar o código específico da Curve Finance. Ele foi mais fundo. Ele começou a auditar o compilador da linguagem de programação Viper, uma das linguagens usadas para escrever esses contratos inteligentes. E foi lá, nas fundações, que ele encontrou a rachadura. Ele descobriu que certas versões antigas do compilador Viper tinham um defeito na forma como implementavam uma proteção crucial contra algo chamado ataque de reentrância. Um ataque de reentrância é um conceito elegantemente simples e devastador. Imagine um caixa eletrônico. Você insere seu cartão e pede para sacar R$100. O caixa lhe dá o dinheiro e, em seguida, atualiza seu saldo. Num ataque de reentrância, um hacker encontraria uma maneira de pedir para sacar os R$100 novamente depois de receber o dinheiro, mas antes que a máquina tivesse a chance de atualizar o saldo. Essencialmente, é enganar o sistema para que ele execute a mesma função de saque várias vezes, pensando que é a primeira vez em cada uma delas. A proteção para isso, chamada de Reentrancy Guard, deveria funcionar como uma fechadura que impede que a porta da função de saque seja aberta novamente enquanto a primeira transação ainda está em andamento. Lex Machina
descobriu que, em algumas versões do Viper, essa fechadura era defeituosa. Ela podia ser contornada. A jornada estava completa. Ele não havia encontrado a chave para uma única porta. Ele havia encontrado uma chave mestra que poderia abrir dezenas de cofres em todo o ecossistema Curve. Aqui, a análise psicológica nos leva a uma mente diferente de qualquer outro hacker que já exploramos. Psicologicamente, Lex Machina não se via como um ladrão no sentido tradicional. Na filosofia purista de "o código é a lei", ele não estava a quebrar nenhuma regra. O código, com sua falha na proteção de reentrância, permitia explicitamente que uma função de saque fosse chamada repetidamente antes que o saldo fosse atualizado. Ele não estava a forçar a entrada. Ele estava a explorar uma cláusula obscura no contrato que ninguém mais havia lido com atenção. Ele se via como um advogado brilhante a litigar contra um oponente descuidado que deixou uma brecha fatal em seu próprio contrato inquebrável. O que o mantinha de pé não era a ganância pura, embora a recompensa fosse astronômica. Era o prazer intelectual, a emoção da descoberta. Era o ego de encontrar uma falha fundamental que centenas de outros desenvolvedores e auditores de segurança, pagos com milhões de dólares, haviam deixado passar. A sensação de poder que vinha de saber que ele, sozinho, detinha o conhecimento para desvendar uma parte significativa do universo DeFi, não através da força bruta, mas através de uma lógica superior. E então veio a decisão. Ele poderia relatar a vulnerabilidade de forma responsável e talvez receber um bug bounty, uma recompensa de algumas centenas de milhares de dólares. Ou ele poderia explorar a falha e executar um dos assaltos mais elegantes e intelectualmente puros da história, tornando-se uma lenda e um multimilionário no processo. Para uma mente como a de Lex Machina, a escolha era óbvia. O clímax foi uma tempestade de transações na blockchain em 30 de julho de 2023. Lex Machina não agiu sozinho. Uma vez que a vulnerabilidade se tornou conhecida no submundo, vários hackers começaram a explorá-la simultaneamente. A operação era de uma beleza técnica arrepiante. Primeiro, o hacker implantava seu próprio contrato inteligente malicioso na blockchain. Em seguida, ele o financiava com uma pequena quantidade de criptomoeda. Então, o ataque começava. O contrato do hacker chamava a função de saque em um dos pools de liquidez vulneráveis da Curve. Dentro dessa função, por causa da falha na proteção de reentrância do Viper, o contrato malicioso era capaz de chamar a mesma função de saque novamente, e de novo, em um loop recursivo. Era um eco digital que se amplificava a cada chamada. A cada eco, mais dinheiro era drenado do pool para a carteira do hacker. Somente depois que o hacker decidia parar o loop, o contrato original finalmente chegava à linha de código que atualizava o saldo. Mas já era tarde demais. Milhões de dólares já haviam sido sacados. O ciclo, sacar, atualizar saldo, ocorria milhares de vezes em poucos segundos. O ponto de virada foi quando os observadores da blockchain, pesquisadores de segurança independentes e white hat hackers começaram a ver as transações anômalas. As suas ferramentas de monitorização apitaram com alertas de saques massivos e ilógicos dos pools da Curve. A notícia espalhou-se como fogo no Twitter. O caos se instalou. Ninguém sabia a extensão da vulnerabilidade. O preço do token nativo da Curve, o CRV, começou a despencar, ameaçando uma cascata de liquidações em todo o ecossistema DeFi. O ataque não era mais um assalto silencioso. Era uma crise sistêmica, a prova de que uma única linha de código defeituosa poderia ameaçar um sistema financeiro de bilhões de dólares. As consequências foram imediatas e profundas. No total, mais de 70 milhões de dólares foram drenados de vários pools da Curve Finance. A confiança no ecossistema foi abalada. Em uma reviravolta bizarra, típica do mundo DeFi, alguns dos hackers, incluindo o que se acredita ser o explorador original, acabaram por devolver uma parte significativa dos fundos. Eles se apresentaram como white hat hackers bem-intencionados, argumentando que só queriam ensinar uma lição à Curve. Independentemente de suas intenções,
O legado do ataque se encaixa perfeitamente no arquétipo do fantasma na máquina. O fantasma que este ataque libertou foi a morte da ideia da perfeição do código. Ele provou que mesmo quando um contrato inteligente funciona exatamente como foi escrito, ele ainda pode falhar catastroficamente se a lógica subjacente ou a linguagem em que foi construído for falha. O legado é a compreensão de que, mesmo em um sistema projetado para eliminar a necessidade de confiança humana, ainda precisamos de confiar nos humanos que escreveram o código, a linguagem e o compilador. Esse fantasma da falha lógica agora assombra cada projeto em DeFi. Um lembrete permanente de que a filosofia "o código é a lei" é uma faca de dois gumes, bonita e perigosa. A história do ataque à Curve Finance é uma parábola sobre a arrogância da lógica perfeita e os perigos dos sistemas absolutos. Ela ensina-nos que qualquer sistema, não importa quão automatizado ou logicamente consistente, é, em última análise, o produto de mentes humanas falíveis. E, como tal, sempre conterá as sementes de sua própria contradição. A busca por um sistema financeiro sem confiança acabou por revelar que a confiança, embora transferida dos banqueiros para os programadores, nunca desapareceu realmente. Esta jornada intelectual ao coração de um assalto DeFi mostra que o futuro do crime e da lei pode ser travado não em cofres ou tribunais, mas na interpretação de linhas de código. A batalha não é mais sobre o que é certo ou errado, mas sobre o que o código permite. E como Lex Machina demonstrou, se você for inteligente o suficiente para ler as letras miúdas, às vezes o código permite que você leve tudo. Se essa história te fez questionar a própria natureza da lei e do roubo na era digital, espere até descobrir a história de Farwa, o rei da Dark Web, que construiu um império de 100 milhões de dólares e foi derrubado quando tentou gastar o dinheiro. Inscreva-se no canal para mergulhar em mais histórias que revelam os segredos por trás da tecnologia. Deixe um comentário. Na sua opinião, se um hacker explora uma falha no código de um contrato inteligente para retirar fundos, isso é um roubo? Ou ele está simplesmente jogando segundo as regras do sistema? E se curtiu, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque no futuro, os advogados mais poderosos podem ser aqueles que sabem programar.